livro de Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. Eu quero conhecer você que está aqui hoje pela primeira vez nos visitando. Dá uma cena, por favor, só para eu saber. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o pastor Djalma. Essa igreja maravilhosa, a igreja do Evangelho Quadrangular, cidade de Tiradentes. Vocês são de casa. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Detalhe, igreja, sábado estamos com uma campanha baseada em Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz e houve luz. 12 cultos de oração. Irmão, entra agora. Venha orar conosco nesse sábado. Venha orar conosco nesse sábado. Eu falo mais, senão o pastor que fala, né? Só você está de pé. Mateus 22, obrigado. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia e lessem comigo, que diz assim o texto. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, colerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Pai querido e eterno, e meu Deus, em nome do vosso Santo Filho, Pai, eu peço, Pai, que o Senhor me ajude. Eu peço, meu Deus, que o Senhor revele a tua palavra. Pai glorioso do mistério, eu peço que o Senhor venha me ensinar. Fala, Pai, o Senhor comigo, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diga amém. Os irmãos podem se sentar. Amém? Igreja, eu vou me ater ao livro de Mateus pelo tempo. Eu procurei, quando o Senhor falou comigo, procurar entender do que o Senhor está se referindo aqui. E bodas é uma celebração. Mas nós vamos observar, gente, a profundidade que está acontecendo aqui, porque no livro de Apocalipse, a palavra do Senhor fala sobre as bodas do Cordeiro. E ali, nas bodas do Cordeiro, a simbologia é o casamento de Cristo e a igreja. É o momento em que a noiva, que é a igreja, se encontra com Cristo, que é o noivo. E a ideia de bodas aqui é uma festa que está ocorrendo em prol do noivo. E a Bíblia cita que um certo rei. Aí nós vamos pensar do que Deus está falando aqui. Lendo o texto, eu fui conversando com Deus, falei: aqui aparentemente é o aniversário do filho que o rei preparou e convidou várias pessoas. Mas aqui no finalzinho tem uma passagem que diz assim: mas um não estava com vestes nupciais. E aí eu voltei de vários autores, e à medida que eu ia ler, eu falei: não é isso que está escrito. Aí tem. É o momento que a gente dobra o joelho, é o momento que a gente ora, porque a igreja, Deus, Ele fala com a igreja de um modo espiritual, de um modo maravilhoso. E o Senhor falou ao meu coração, igreja, e obviamente o pastor também pesquisa, tem que pesquisar. Deus falou comigo o seguinte: se você não entender o casamento judeu
você nem tem festa. Porque naquele momento ali, a simbologia que o Senhor está se referindo, não é uma cerimônia de festa como nós entendemos. E lendo alguns textos, eu pesquisei o seguinte: olha bem, o casamento judeu tem 3 etapas, isso na época de Cristo, quando o texto foi escrito. Primeiro, é um contrato de casamento assinado pelos pais da noiva e do noivo. E os pais da noiva pagavam um dote ao noivo. Se nós observarmos bem a palavra do Senhor, Romanos 10, 9 e 10, ali há um contrato, há um acordo. E nesse acordo, igreja, nós vamos perceber que teria que ser pago um dote. E esse dote que é pago aos pais da noiva. Quem é a noiva de Cristo? Quem é o pai da noiva de Cristo? O que Deus receberia pela noiva? Qual o pagamento? Sangue de Cristo. O único pagamento que poderia ser aceito por Deus, entenda a construção, o único pagamento que poderia ser aceito por Deus para que a noiva fosse aceita é o sangue de Cristo. Não existe outro. E é interessante que essa fase foi cumprida. E tem uma segunda passagem que fala que depois de um ano, o noivo e seus amigos iam à casa da noiva à meia-noite. Criava-se um desfile com tochas pela rua. A noiva, já sabendo disso, ela se preparava com as suas servas e todas participavam da cerimônia. Essa é a parábola das 10 virgens, quando a noiva fica esperando esse momento. E só na terceira fase do casamento que acontece a boda, ou as bodas. O que a palavra do Senhor nos mostra, igreja, é que a primeira e a segunda fase foram cumpridas. O Senhor já estabeleceu um compromisso com a noiva. Escuta, para que o noivo tivesse direito à noiva, teria que ser cumprido todos os preceitos legais da época. Para que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, tivesse direito sobre a igreja e casar a igreja, que é unir a igreja com o seu filho, Deus teria que, dentro da visão espiritual e religiosa do judeu, cumprir todos os quesitos. Para que a igreja pudesse ser reconhecida no mundo espiritual como legítima. Caso contrário, a igreja não poderia se unir a Cristo. E Deus, Ele traz uma parábola. E nessa parábola Ele diz o seguinte: os primeiros que foram convidados para serem a noiva rejeitaram. Os eleitos para serem a noiva, por isso que é importante entender, igreja, que é uma simbologia espiritual. Mas por que Deus colocou dentro de um parâmetro físico? Para que nós pudéssemos visualizá-las com a mente e discerni-las pelo Espírito. Os primeiros que rejeitaram, de acordo com a palavra do Senhor, foram aqueles que receberam a palavra inicialmente, mas não quiseram estar com Cristo. Aí o Senhor, depois do irmão Pedro leu o texto, ele chega para os seus servos. Prefiro ler o texto junto com a igreja. Versículo 5. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quem são os que morreram? A palavra cita não apenas os apóstolos, mas os discípulos e todos os simpatizantes da causa de Cristo, que até os dias de hoje são perseguidos justamente por anunciar a palavra.
Muitas pessoas entram em uma igreja como se a igreja fosse uma instituição desorganizada. Todo mundo manda, todo mundo fala. Ah, mas eu também sou de Deus, posso falar? Tá tudo errado. Não é assim não. Deus, igreja, estabelece hierarquicamente uma ordem em tudo que Ele faz e intitula cada pessoa e qualifica e nomeia cada um que vai fazer. A igreja do Senhor é organizada. Só para que o irmão tenha uma ideia, se você olhar na igreja hoje, por que você acha que o Átila está ali? Por que o irmão e a irmã acham que o Estevão e o Giovanni estão ali? Por que os irmãos acham que nós temos para honra e glória do Senhor? Eu posso citar todos os irmãos, tá? O Fábio está ali, o irmão Paulo está conversando lá no fundo com o Osmar, amém? Então, porque ele está escutando. Presta bem atenção nisso. Fala com carinho. Amo o Senhor, sei que é a serviço do Senhor, estão conversando. Mas percebeu que Deus estabeleceu essa ordem aqui? E Deus coloca uma pessoa aqui para ministrar. E o próprio Deus, Ele derrama os dons em cada um. Talvez o irmão ou irmã dessa noite ache que está aqui por um acaso. Mas o nome de cada pessoa aqui nessa noite está numa lista. E só entra convidado. Mesmo que alguém fale, mas eu vim simplesmente e entrei. Olha o Espírito que faz. Houve uma trombeta espiritual que quando ela tocou, nós atendemos. E isso, veja bem, não desqualifica quem não veio. Não é isso não. Nós nem sequer cogitamos pensar o motivo de quem não veio. E num outro espaço, denominação, numa outra está trabalhando. Mas quem está fazendo tudo isso é o Senhor, igreja. Por outro lado, a Bíblia aqui, ela não domina com a ação de Satanás. Pode ler. Mas Deus, Ele tem um cuidado tremendo em dizer aqui na segunda parte, igreja, algo que ao mesmo tempo nos enche de alegria e orgulho, por outro lado também mostra quem nós somos. A palavra do Senhor diz assim: então disse, versículo 8, então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados, os primeiros, não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. Versículo 10: e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como. E a festa, olha por que eu digo que é um casamento, e a festa nupcial ficou cheia. O detalhe é que esse segundo grupo não eram os eleitos primários. É um segundo grupo que Deus quis escolher. E detalhe, não por meritoriedade. O Senhor falou o seguinte: chama qualquer um. E esses que foram chamados, igreja, não tem nenhuma raiz antecessória ligada ao rei. Deus não chamou família, Deus não chamou conhecidos. Ele falou: chame pessoas que vão encher a minha casa. E dentre dessas pessoas somos nós. Não temos historicidade com os judeus. Grande parte de nós sequer vem de família evangélica. Muitos de nós, cristãos, até que se perguntam talvez: o que eu estou fazendo no meio desse monte de crente, meu Deus? Outros talvez se perguntam: como é que eu vim parar dentro de uma igreja evangélica? Sem contar aqueles que às vezes olham para Deus e falam: Deus, eu acho que não era eu estar aqui, mas eu te agradeço por eu estar aqui. Irmãos, nós não sabemos explicar como chegamos até aqui, porque o convite foi feito espiritualmente. Aonde o irmão e a irmã estava quando o Espírito Santo te tocou? Vai para a igreja. Onde você estava? Onde eu estava? Se nós pensarmos bem, quando vimos, já estávamos dentro de um determinado espaço. E ao mesmo tempo que somos os convidados, a igreja, que somos nós, é a noiva. Receba espiritualmente. Receba espiritualmente. Só que eu vou entender: o Senhor Jesus Cristo,
Ele é Deus, não é? É ou não é? E quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Cordeiro é Cristo. Mas ele não é o rei? É. Entenda. O sacrifício não é oferecido Cordeiro para Deus? Cristo é o Cordeiro. Cristo é Deus. Qual é o segredo agora? Explico. Ele agora se entrega primeiro para a humanidade como Cordeiro que perde o sacrifício, o alimento e todos os pecados da humanidade. Como Cordeiro ele podia fazer isso. Por isso que ele é simbolizado como Cordeiro. Por quê? Todos agora colocam o pecado sobre ele. Velho Testamento, vocês os irmãos sabem, a pessoa levava um animal, transferia para o animal os seus pecados, e o animal era sacrificado, simbolizando que a pessoa estava livre. Para que esse sacrifício fosse eliminado, para não ficar todo o tempo sendo feito, Cristo simboliza o Cordeiro de Deus, que agora toda a humanidade estende as mãos sobre ele. Tem uma música que eu acho muito linda do Ademar de Campos que diz assim: olharam para ele. Veja bem, o sentido ali, outra simbologia, no deserto, uma serpente foi levantada. Todos que olhavam para ela eram curados. Cristo simboliza uma serpente. Papo em inglês, tem que ler Bíblia. Simboliza. Olha o distintivo do médico. Uma serpente imoral. Ali é Cristo. Cura. Olha o distintivo que tem aqui no ombro do médico. Ali, Velho Testamento. Então entendamos a simbologia. A serpente, até hoje, é utilizado o soro antiofídico da serpente para mordida de cobra. Por isso que o Senhor colocou ali a serpente combatendo a serpente. E a serpente simbolizava Cristo. Segundo, Cristo como Cordeiro pega todo o pecado da humanidade do Cordeiro. Agora Cristo como Cordeiro morre na cruz, simbolizando a cura que foi levantada na cruz, simbolizando o Cordeiro de Deus que leva todo o pecado da humanidade. E quem é o noivo? Cristo. Por isso que ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim. O mesmo Senhor Jesus Cristo agora é o noivo. E quem é a noiva? A igreja. E quem é a igreja? É aí que nós vamos entender agora por que o Senhor ele faz uma analogia para que nós entendamos um processo tão complexo. Não há mérito da nossa parte, igreja, mas sim a humildade em receber o convite de Deus e dizer um sonoro sim para Deus. Sabe quando falamos para a noiva: você aceita esse noivo como seu legítimo esposo? O que a noiva responde? Você aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador? Entendeu? Foi feito aqui um acordo, um contrato, é o que a Bíblia cita como a primeira etapa. Foi feito um acordo, foi feito um contrato. Quando o Senhor Jesus foi recolhido, ele diz o seguinte: se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá. E ele estava contigo. O noivo tinha amigos. É interessante que esses amigos ficavam junto da noiva, protegendo, cuidando, zelando pela noiva. O que é uma veste nupcial? Os irmãos já devem ter ido, claro, visto em casamentos, várias pessoas. E no casamento, você sabe quem é quem. Só você olhar, claro que dependendo do casamento, mas na maioria dá para saber, a maioria vão saber quem é o padrinho. E você também vai perceber que a maioria dos convidados estarão de terno. Você vai perceber que tem uma diferença. Porque a veste nupcial caracteriza quem está vestido para aquela cerimônia. O que o Senhor orienta a igreja é que a igreja tem que estar vestida para a cerimônia.
E esta veste é espiritual. Nós temos sim que perceber a diferença entre estar no mundo e andar como o mundo, e entre já estar se preparando como uma noiva para se encontrar com o noivo. E as vestes da noiva, elas diferenciam das vestes de todas as demais pessoas. O Senhor aqui, só de olhar, a Bíblia diz, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, que aqui no versículo 8, veja 9, vamos lá, 11, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E ele falou o seguinte: amigo, como entrasse aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Se os irmãos lerem Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, o Senhor vai dizer o seguinte: nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no céu. E muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu não fiz. Fez, mas olhe bem, a veste era de iniquidade. Como entrasse aqui? Entrou porque estava no meio, mas não era digno. Não pensa, irmão, que Deus ele vai errar em quem vai ser arrebatado. Mas agora o Senhor está falando do arrebatamento da igreja. Muitas pessoas, no dia da festa do arrebatamento da igreja, serão convidados a se retirar. É simbologia. O irmão que ler a palavra, vem comigo, Mateus capítulo 7. Não tinha preparado para ler, mas eu faço questão que a igreja venha comigo. Vamos ler do 21 em diante. Mateus capítulo 7, o Senhor diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, que é aqui o seguinte: nem todo o que me chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Não expulsamos demônios? Não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Mas não são sinais que está em Marcos capítulo 16 versículo 15 ao 17? Depois vão ler, por favor. Está escrito ali: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Farão tudo isso? Farão. Mas quem fez? Foi o nome do Senhor, não a pessoa. E muitos, pelo fato de o nome do Senhor operar, quiseram pegar a glória para si, achando que eram eles que faziam. E a partir daí, olha bem, Deus separa a obra dele do operador da obra. Hoje eu sou um operador, mas quem faz é o Senhor. E a minha vida tem que estar em conformidade com o que Deus está fazendo através da minha vida. Por isso que o Senhor diz assim: olha bem, presta atenção, aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado. Talvez o irmão ou a irmã já imagine o seguinte: ah, Deus vai querer então que eu prego bastante. Não, o que Deus pede? Deus me dá um dom de ser pastor, não é? Mas eu tenho que ser agora bom marido, bom filho, bom funcionário, bom patrão, entendeu? Porque o Senhor fala o seguinte: o que Ele cobra da minha vida, igreja, não é que eu lote a igreja, não. O que Ele cobra da minha vida é uma vida coerente com o ministério que Ele me deu. O que é cobrado hoje da filha da presidenta Dilma Rousseff? O que é cobrado dela? Que ela não tem escândalo. Ela é filha, mas ela é a filha de quem? De uma presidente, tem que andar dignamente. Olha bem, nós somos filhos de quem? Imagina, se ser filho da presidente tem que andar dignamente, imagina ser filho de Deus. Imagina ser filho de Deus. Imagine aqueles que dão escândalos. Imagine aqueles que levam as coisas na brincadeira achando que Deus não está vendo. Aonde o Senhor diz aqui, igreja, eu gostaria que a igreja voltasse comigo. Só baixa um pouquinho, fazendo favor, Léo, mas muito lindo. Deixa assim. Eu gostaria que Mateus capítulo 22 aí, voltando nessa passagem, Deus falou comigo que ia me revelar na hora que eu estivesse ministrando. E é tremendo, igreja.
porque eu gostaria que os irmãos vissem a festa. É só querer ver, porque a simbologia é a seguinte, igreja, olha bem, tudo que nós estamos vendo sendo preparado aqui nessa terra, é para que nós estejamos com Deus numa cerimônia maravilhosa de recepção da igreja. E a igreja passará a fazer parte do reino de Deus. A Bíblia, olha bem para mim agora, ela não cita o que acontece depois. Algumas pessoas imaginam que depois nós vamos para a glória e acabou. Porque Deus não revelou a segunda parte do plano, mas ela existe. Deus vai nos usar para julgar até anjos. É difícil entender? É. Se eu falar para a igreja que eu entendo, eu acho que eu entendo. Mas só Deus sabe se eu estou entendendo como ele está falando ou não. E Deus estabelece um vínculo com a igreja, no qual ele não entra muito em detalhes, não. Ele cita, mostra na Bíblia, e ele diz o seguinte: o meu justo vai viver pela fé. É acreditar pela misericórdia de Deus, na humildade do Espírito, que nós estamos no caminho certo. Porque o homem, igreja, na sua contaminação lá no Éden, o homem, tudo que vê, ele contamina. Até mesmo a palavra de Deus, muitas vezes, ela é utilizada para alguns como sendo um motivo para atacar outros. Quantas vezes cristãos, infelizmente, não entendem a hierarquia espiritual e querem e acham que o conhecimento intelectual substitui hierarquia. Vou te explicar como funciona. No seu trabalho pode haver um chefe, um diretor, e você olha aquele chefe e fala: o cara tem 1,5 m, eu tenho 1,90 m, mas quem é o chefe? Ah, mas se eu estivesse no lugar dele, mas você está? Entendeu? Se ele está ali, hierarquicamente, alguém concedeu a ele essa honra. Eu vou explicar isso para o irmão. Muitas pessoas chegam em uma igreja e não percebem que a igreja é um laboratório onde Deus, escuta a comparação, igreja, por favor, fica fácil entender. A igreja é um laboratório onde Deus sonda os corações, e Deus vai permitir uma série de situações, e aquelas situações, igreja, vai selecionando. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Ele não faz. Mas ele disse para alguns: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é seletividade. Olha bem, Deus não está em crise. O céu não está em crise. Tem um professor que diz assim: dê o poder ao homem e você vai ver quem ele é. Há pessoas que Deus dá um dom, poder, algo, e a pessoa, infelizmente, já quer passar à frente de Deus. Sabe o que acontece? Fim da fila. Fim da fila. João Batista dizia o seguinte: convém que eu diminua. Quanto mais Deus nos dá, diminua. Diminua. Você está me entendendo? Quanto mais Deus conceder, diminua. Olha o tom da voz, olha a altivez do olhar. Está entendendo? Quem quer ser autoridade, primeira coisa que tem que aprender: autoridade tem uma função primária de servir. Autoridade tem que servir. Olhem para mim, fiquem tranquilos. Autoridade, presta atenção. Chega um policial e ele chega para você e fala: eu sou polícia. Fala: eu sou cidadão. Qual é a função do policial? Proteger a comunidade, proteger a sociedade. É uma função. Agora olha o detalhe: você está conversando ali, aí de repente alguém fala: socorro, polícia, estão me roubando aqui. O policial fala: peraí, que agora eu estou atendendo o cidadão aqui. Ou ele vai correndo, isso é o papel dele, ele vai correndo em direção. Chega lá e ele percebe que a pessoa que está roubando está armada. E ele olha e fala: opa, vou lá, o cara está armado. É isso que ele fala? Ou o verdadeiro, de glória a Deus existe, eles são muitos. O verdadeiro policial, sabe o que ele faz? Ele nem conhece a pessoa, ele nem conhece a vítima, nem conhece o ladrão, mas o trabalho dele é expor a vida dele para salvar, às vezes, igreja, R$1, um celular. Entendeu? Porque ele é autoridade. Vou te explicar isso. A autoridade na igreja, quanto maior,
a função que Deus concede, é porque ele tem um espaço maior para servir, a tal ponto que João Batista serviu ao Senhor com a cabeça, porque o Senhor diz o seguinte: entre os nascidos de mulher, nenhum deles teve um chamado tão grande como o de João Batista. Entendeu? E qual é o chamado de João Batista? Servir a Deus com a cabeça. Qual é o chamado de Cristo? Sabe o que ele fala dos nascidos? Entenda? Cristo, curiosamente, não nasceu de José, nasceu do Espírito Santo. João Batista nasceu do pai e mãe, Zacarias e Isabel. Presta atenção nisso agora. Quanto mais Deus te dá, só para uma outra ideia, Deus me deu hoje o cargo, o título, sei lá, pastor. Olha quantas pessoas Deus me dá para eu servir. Você senta e recebe. Eu fico de pé e entrego. Servir. Entendeu? E quanto maior Deus me colocar, mais para eu servir. O servo, ele não aumenta. Entenda, o que aumenta são as atribuições do servo. E Deus nos chama para servir. Deus nos chama para que Ele, Deus, nos encha dele mesmo. E esse mesmo Deus que nos chama hoje para servi-lo, é o que vai nos chamar para a glória dele também. E eu convido a igreja a se esvaziar do eu, a colocar de lado as preocupações mundanas que o tempo todo nos distanciam de Deus. Eu tenho conversado com alguns jovens da minha igreja, e não jovens como eu, porque sou jovem ainda, será que eu vou entender? Às vezes uma pessoa fala: pastor, eu não pude ir no culto porque eu estou fazendo um trabalho da faculdade. Se você faca na tua casa, como é que fica o trabalho da faculdade? E Deus me permitiu, igreja, estar fazendo o mesmo trabalho que muitos, para eu saber que na verdade não entendeu nada. Sabe o que está me ouvindo? Você não entendeu nada. Vou repetir: você não entendeu nada. Não entendeu nada. Vou repetir 10 vezes. Não se compara ouvir a palavra de Deus com qualquer outra coisa. E Deus é aquele que nos dá um dom tremendo de num dia você faz um trabalho que demoraria 15. Vou dizer mais para Deus: há uma festa sendo preparada. Deus tem convidado alguns e outros. Olha bem, Deus vai desconvidar. Não confunda com salvação. Salvação não vai mudar. Mas entenda, eu quero citar para a igreja algo que é polêmico. Livro de Mateus, capítulo 7. Algumas pessoas vão evocar Marcos 16. Perceba que essas pessoas questionam Deus: Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, mas fizemos aquilo. Irmãos, eles foram preteridos quanto à salvação? Sim. Você pode discordar de mim, mas foram preteridos. Porque eu quero dizer uma apartai-vos de mim. Entendeu? Mas nós não fizemos isso, fizemos aquilo. Você não entendeu? Porque olha bem, igreja, há uma diferença. Obras de fruto. Eu ouso dizer para a igreja: Deus salva pelo fruto, não pela obra. E nós nos agradecemos pela obra e não pelo fruto. O fruto é bondade, benignidade, domínio próprio, temperança, enfim, isso é fruto. E isso, igreja, somos nós 24 horas. Você não vai me ver pregando com esse microfone 24 horas. Quando eu chegar em casa agora, eu sou pai. No meu trabalho, eu sou funcionário. Na faculdade, eu sou aluno. Se eu te encontrar na rua, eu não posso encontrar o boss na rua e falar: boss, vai dar aula na escola bíblica ali embaixo daquela árvore. Ô pastor, você é pastor da igreja. Lá é o chefe do correio. Não é verdade? Eu não posso encontrar, por exemplo, um dos irmãos na rua, o diácono, e falar: diácono, vai buscar um copo de água para mim naquela lanchonete. Pastor, mas você não entendeu. O meu diácono, igreja, ele é diácono aqui. Entenda? Eu não posso te encontrar no meio da rua e achar que eu posso chegar para você e falar isso, falar aquilo. Aqui dentro eu posso. Você pode estranhar, mas aqui dentro eu posso. Por que eu vou explicar isso para a igreja? Muitos estão perdendo o convite. A noiva tem que estar perfumada, cheirosa, preparada e querer o noivo. Tem que querer. A noiva é aquela que fica perguntando: ele está vindo? Ele está chegando?
Alguém escutou um som aí na rua de que ele vem? Não, ainda não. É a simbologia das 10 noivas, tá? E todas prudentes. Olha bem, a noiva é aquela que ela acorda pensando no noivado. Quando eu estava preparando essa mensagem, igreja, quero convidar os diáconos que entram, por favor. Eu fui pegar uma Bíblia antiga de estudo. E quando eu peguei essa Bíblia antiga de estudo bíblico, quando eu abri, caiu uma página que a minha esposa escreveu para Deus. E ali, igreja, ela escreveu uma carta para Deus. Que foi tremendo. Eu comecei a ler aquilo ali, eu falei, Deus, um dia eu vou crescer e ser assim. E ali ela escrevia, amado Deus. E aí ela se desmanchava com Deus. E há anos atrás. Esperança não. Irmãos, muitos de nós não estamos esperando o Senhor. Estamos esperando algo que Ele faça para melhorar a nossa vida, infelizmente, secular e pequena. Estamos esperando que Ele dê uma cura, glória a Deus, que eu creio que Ele dá. Estamos esperando que Ele abra uma porta de emprego, eu creio que Ele faz. Estamos esperando que Ele nos dê um casamento abençoado, eu creio que Ele dá. Escuta essa agora. Quando o Senhor nos cura, as lutas continuam, a vida continua. Quando o Senhor abre uma porta de emprego, nós temos que ter responsabilidade no nosso emprego. Tudo que nós formos pedir a Deus é meio, não é fim. E olha o que Deus manda falar para a igreja hoje. Você é noiva de Cristo. Como estão os preparativos? Como você tem que se organizar? Eu não estou falando de morte. Eu estou falando de ser noiva, andar como tal. Andar como digna do chamado que o Senhor fez. Entenda bem isso nessa noite. O Senhor nos chama para sermos a noiva dele. E cada um de nós tem que entender a responsabilidade maravilhosa que Ele nos concede, porque é espiritual. Individualmente nos preparamos. Vou pedir que a igreja se coloque de pé e que o irmão ou a irmã em casa comece a ler e a entrar nesse texto. Eu ia ministrar sobre Apocalipse também, mas o Espírito Santo me toca a parar aqui. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, presta muita atenção nisso. A ministração que vem entrando nas igrejas evangélicas de uns anos para cá, não que esteja contaminando a todos, por favor, mas é de um individualismo ímpar. Eu. Pessoas que muitas vezes estão deixando de lado os frutos do Espírito. E o Senhor fala o seguinte: é pelos frutos que você conhece, é pelos frutos que Deus nos conhece. Entenda, o fruto, ele diz qual é a qualidade da árvore. O fruto não é fruta, viu? O fruto diz qual é a qualidade da raiz. O fruto diz o que está dentro. Está dando para entender? Está dando para entender? O nosso fruto nos denuncia. E é aí que nós temos que tomar cuidado. A árvore, ela não engana quem tem fome. A árvore não engana quem tem fome. Quando você vai a uma árvore, o que você quer não é a folha, você quer o fruto. Da mesma maneira eu falo para a igreja: Deus tem fome de alma. Deus tem fome de justiça. Deus tem fome de uma igreja sadia. E quando Deus vai buscar esse fruto e Ele não encontra, tem folha, tem aparência, e cadê o fruto? É o que Deus manda falar para a igreja nessa noite, viu? Nós temos que nos arrumar e nos preparar como se o Senhor fosse casar com a igreja agora. A Bíblia não cita quando as imprudentes, as noivas imprudentes, elas acham o seguinte: Ele vai demorar. Ele vai demorar. E na igreja há pessoas que pensam: Cristo vai demorar, não chegou até agora. Mas na verdade, irmãos, olha bem, o Senhor já está conosco. O Senhor, Ele não vai esperar que no último dia uma noiva se prepare, que nenhuma noiva consegue, simbolicamente falando, se preparar em 10 minutos. Entendeu? A igreja tem que estar se preparando a partir de agora. Presta atenção nisso. Já era antes, mas quero dizer agora pela pregação. É o irmão, a irmã,
Não levar as coisas mais na brincadeira. É o irmão, a irmã, quando sair daqui, pensa na tua vida, pensa no teu chamado, pensa na tua família, pensa em quem é você. Para de procurar shows, presta atenção nisso, porque o tempo está passando rápido. Deixe de se deixar enganar. Deixe de ser hipócrita dentro de quatro paredes, como se Deus não tivesse ouvido. Muitos se conluiam em grupinhos para falar mal de A ou de B em nome de Jesus, como se Deus não tivesse ouvido. Muitos, igreja, hoje começam a agir como se a igreja pertencesse a um pastor. O pastor é servo, está entendendo que ele errar vai dar conta, mas é autoridade que Deus honra. Presta atenção nisso, não é uma brincadeira, isso é muito sério. Vigia com a boca. O cristão que não é um bom cristão não serve para nada. A Bíblia diz assim: você é o sal da terra. Se o sal perder o gosto, não serve para nada. Para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Sabe por quê? Porque Deus pôs em nós a essência. Só passamos a ter valor espiritual, que é o verdadeiro, quando Cristo está em nós. Quando negligenciamos Cristo, igreja, nos tornamos piores do que uma lesma andando sobre a terra. Com todo respeito às lesmas, não se ofenda, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: é uma pessoa que não serve para nada, porque o mundo ainda está para ser salvo. O cristão que perdeu a salvação não tem nada mais que espera por ele. Está entendendo? E o que Deus me manda falar para a igreja? Estou terminando. Talvez o irmão está ouvindo e fala: mas eu sou de Deus, tudo isso não é para mim. O que você está fazendo aqui, irmão? Presta atenção no que eu estou te falando em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que eu vou dar conta de cada palavra que está saindo da minha boca. Entendeu? Dá para sentir quando tem incredulidade, dá para sentir quando tem rebeldia, dá para sentir quando tem maldade, mas dá para sentir quando tem santidade, dá para sentir quando tem obediência, dá para sentir quando a igreja está no caminho. Escuta o que eu vou te falar agora. O rei, todos os convidados presentes, olha o que ele fez. Ele foi ver quem são os convidados do meu filho. Ele olhou um por um. E ele vai ver. Ele olha um, ele olha outro, ele olha um e fala: como é que você entrou aqui? Aí o autor, nos que eu li, fala: Deus foi dramático, porque ele chama os servos dele e fala: amarra ele, atalho. Depois você lê o texto. E joga fora. Lá haverá choro e ranger de dentes. O que Deus está falando? Para a igreja ficar alerta, porque algumas vão ser tiradas de dentro das fileiras, está no meio. Deus fala: você não. Leia a Bíblia. Você não. Mas eu estou aqui no meio, você não. Tira esse cara daqui, tira essa moça, tira esse rapaz, tira esse daqui, for daqui. Pode jogar no inferno. Não é brincadeira, leia o texto. Pode jogar no inferno. Mas peraí, joga no inferno. Irmão, não leva isso na brincadeira. O que me fez me tornar um pastor foi um sonho que Deus me deu, que eu ia para o inferno. Eu nem evangélico era. E quando eu estou dentro de uma igreja, que eu vejo um crente brincando com o inferno, sabe, brincando com Deus, pelo amor de Deus, nenhum de nós que estamos aqui somos crianças mais para fazer isso, não. Há pessoas que já perderam até a comunicação com Deus, até da igreja, mas quando ora, Deus vomita. Quando louva, Deus vomita. Quando prega, Deus vomita. Porque é morto, sabe? É só uma aparência. Mas acho o seguinte: não tem Deus mesmo? E tem. E eu sei que um dia Deus vai perguntar para mim dessa pregação dessa noite: você falou tudo que eu te mandei? E eu vou falar: Deus, fiquei com medo. Deus vai falar: não serve imprestável. Eu quero dizer para a igreja: se tiver mais alguma coisa para falar, eu falo. Mas no momento Deus me toca, é até aqui. Irmão, irmã, vigia, presta atenção, com muito respeito que eu tenho pela tua vida. Se eu ficar preocupado quem vai ficar na minha igreja depois de uma pregação, eu não sirvo para pregar. Mas se eu vir pregar o que Deus me manda pregar, eu salvo pelo menos uma alma. Você está me entendendo? Aí Deus fala: agora você tem sentido. Que vai acontecer? Feche os olhos um minutinho. Meu Deus, amigo, te agradeço e peço, Pai, nessa noite, que o Senhor abençoe a cada um de nós, a começar por mim.
Eu preciso da aprovação do Senhor, porque eu quero continuar servindo e não quero ser reprovado. E eu peço a Deus nessa noite que só abra o entendimento da igreja para entender a ceia. Meu irmão e minha irmã, a ceia é para convidados. Não seja um hipócrita é ator, por favor, de falar não estou preparado. Ninguém aqui está preparado. Isso, na verdade, é um orgulho disfarçado de modéstia. A ceia é para todos aqueles que já convidaram o Senhor Jesus para entrar no coração. Se você ainda não fez, faça agora. Faça agora. Mas não seja, presta atenção, não seja aquela que vai achar o seguinte: eu só vou tomar a ceia quando eu tiver assim ou assim. Você pode morrer daqui a pouco, não entendeu nada. Mas eu chego em casa, sou chamado para ir para os hospitais agora. Tanto eu posso ir no seu, como você pode ir no meu velório. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não é nós que estamos aqui. Desculpa eu passar um pouco do horário, mas eu sei que hoje está havendo uma revolução dos céus. O irmão que estava afastado, fala com Deus agora e volta. Fala com Deus agora e volta. Aí no seu lugar, você vai dizer para Deus agora: o Senhor vai até você. Senhor, eu estou voltando. Estava no pecado, pede perdão, se conserta com Deus agora, em nome de Jesus, se conserta. Você que ainda não convidou o Senhor Jesus para entrar na tua vida, convida agora. Fala com Ele agora: Senhor, entra na minha vida. Pode estar torta, deixa ele estar, é difícil. É Ele quem vai fazer a obra final. Mas pede para Ele entrar agora. Fala: Senhor, entra na minha vida. Entra na minha vida. Pode ficar tranquilo, escrever o nome do livro da vida, tudo isso Deus já sabe. Nosso trabalho é falar sim para o noivo. Você aceita o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? É você que vai dizer sim. Entendeu? Deixa o Senhor entrar na tua vida. Igreja, o maior milagre que podemos receber é salvação. Tudo mais é consequência da vida com Cristo. Mas salvação, igreja, é uma decisão que tomamos. A ceia simboliza corpo, sangue de Cristo. 1 Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, vos entreguei, perdão, que na noite que foi traído, o Senhor Jesus Cristo tomou pão, tomou cálice e distribuiu entre todos. Eu quero convidar a igreja hoje, agora, que todos participem da ceia. Todos participem da ceia. Pai Santo, eu peço, meu Deus, que o Senhor, Pai, meu Deus maravilhoso e santo, abençoe esta ceia. Que o Senhor abençoe essa ceia. Que seja a partir de agora, Pai, corpo e sangue do Senhor. Só para corrigir a palavra do Senhor diz: eu vos ensinei, eu vos entreguei, eu vos ensinei, porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo fala. E eu também digo, porque eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor essa promessa. Você vai participar da ceia e você vai sair daqui sabendo o seguinte: Cristo está em mim. Eu estou em Cristo. Cristo e eu somos um. Eu e Cristo somos um. Está dando para entender? E aí o irmão e a irmã vai entender no dia a dia a diferença de andar com Ele. Você vai com Ele para o seu trabalho, para a tua casa. Você está entendendo? E é Ele quem vai dirigir. Olha o outro lado. Deus deixa o livre-arbítrio. Se você quiser também desobedecer, você pode, não deve, mas Deus não impede. Mas também as consequências virão. Sabe, o Espírito Santo só sopra, fala de uma forma suave no nosso coração. Meu irmão, obedeça. Deixe que o Senhor, naquele dia, nos recompensará. Pai glorioso, abençoa esta ceia em nome de Jesus. Quero chamar aqui o coral. Peço que os irmãos distribuam a ceia. 10 minutos nós vamos terminar esse culto pela fé. Amém? A igreja pode se sentar. Aleluia.
Eu sei das tuas obras, sei também o que é ter aflições, contemplo os corações, vejo mais o profundo da alma, digo, não temas este mundo, das coisas que tens padecido, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, ao que vencer, será coroado. Cristo falou a mim, pois conhece bem o meu coração. Vejo que nada sou sem que estivesse em minha vida. Ouça bem como as palavras de Cristo Jesus, fiel até a morte, coroado será no céu, reinará. Igreja, com os olhos fechados, quando entendemos o sacrifício do Senhor, a ceia simboliza o que já foi feito. Quando em algum momento da nossa vida nós convidamos o Senhor para entrar na nossa vida, Ele já entrou na nossa vida. Mas com o tempo, alguns de nós nos esquecemos de todo o trabalho que já foi feito por nossa causa e ficamos sempre exigindo como se não tivéssemos direitos. Mas quando entendemos que o sacrifício maior já foi feito, nós nos entregamos ao Senhor e procuramos entender na palavra o que já nos é por direito. Meu irmão e minha irmã, Deus está preparando uma festa cujo convidado principal somos nós. Deus está preparando um momento maravilhoso, entenda. Não fique se enrolando com pequenos problemas desta vida, confundindo a grandiosidade da obra com a pequenez do coração humano. Que nessa noite, irmão, irmã, se sinta participante de uma obra muito maior. Todos nós que estamos nesta caminhada, igreja, tropeçamos em alguns momentos, e o Senhor é quem vem e estende a mão sobre a nossa vida. Saiba, meu irmão, irmã, que Deus já preparou esta festa maravilhosa, e esse mesmo Deus já preparou todas as outras coisas também, e todos os percalços da vida, eles irão mostrando quem somos nós em Cristo. Se somos
pessoas verdadeiramente transformadas pela palavra e pelo poder, ou se ainda somos estranhos ao Senhor. Meu irmão, o que o Senhor fala conosco é que até o último momento ainda vai ser o momento de Deus separar pessoas. Olha, você está entendendo? Nós só vamos descansar depois das bodas. Presta atenção nisso. É espiritual a revelação. Por favor, entenda. A igreja, ela sobe primeiro, antes do juízo do mundo. A igreja sobe primeiro. O mundo vai continuar aqui enquanto nós estivermos com o Senhor. Pai querido e santo, eu peço que o Senhor venha falar no coração da igreja agora. Meu Deus maravilhoso, que haja revelação agora. Meu irmão, minha irmã, peça para Deus revelar. Peça para Deus mostrar. Meu Deus maravilhoso, eu peço que o Senhor venha tocar o coração da igreja. Eu imagino uma festa com milhões e milhões de pessoas. E eu sei que nessa noite o diabo está fazendo de tudo, Pai glorioso, para confundir, porque em várias igrejas, denominações, perdão, há um mover nessa noite. Meu irmão, minha irmã, quando você sair daqui, saia glorificando e agradecendo ao Senhor. E no dia a dia, não importa o que aconteça, as lutas vão passar, os dias vão passar, as provas vão passar. Irmão, tudo vai passar. Essa dificuldade vai passar. Você está entendendo? Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus vai permanecer. Valorize o que de maior Deus já fez. Não deixe que pequenas coisas te distanciem de Deus. Olhe como se fosse um corredor. A meta tem que chegar até aquela faixa, tem que chegar até aquele final, onde está escrito: dia do Senhor, dia de salvação, dia da remissão, dia da glória, dia do casamento da noiva do Senhor, dia de encontrar-se com Deus. Mantenha a sua candeia acesa, mantenha a tua fé acesa, mantenha a tua esperança no coração, e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor conceda uma semana de milagres, um ano de vitória. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. A igreja aplauda ao Senhor. Deus abençoe a todos. Aleluia, Senhor. Meu abraço, meu irmão. Meu abraço.